Bom dia, queridos. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra, Granja Viana, e é com grande alegria que eu estou dando início a mais um culto da família. E nessa manhã, um culto de ceia, momento muito especial, onde toda a igreja traz à memória aquilo que nos dá esperança, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, ceando na presença do nosso Deus, através da presença que nós cremos pela fé do Espírito Santo de Deus que está com cada um de nós, está na sua casa, irá ceiar com cada um em nome do Senhor Jesus. Então nós daremos início agora ao momento maravilhoso. Por isso, não deixe de compartilhar com quem você ama. Envie esse link para as pessoas da sua família. Convide a todos que estão junto com você no mesmo ambiente para que possam participar desse tempo gostoso. Separe os elementos da ceia, para que você possa ter no momento da oração. Nós estaremos orando, consagrando cada elemento da ceia para que você possa participar juntamente com toda a igreja. Eu quero também dizer que nós tivemos uma semana maravilhosa. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Esse momento onde nós estamos reunidos de maneira online, mas criando uma nova disciplina, um novo hábito para poder ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a todos que participaram do culto de terça-feira, foi maravilhoso. Nossa querida diaconisa Eliana trouxe uma palavra, edificou as nossas vidas, fortaleceu a nossa fé. Próxima terça-feira, mais uma palavra, estarei pregando, levando a mensagem do Senhor a você, a toda a sua família. Por isso, não deixem de convidar pessoas para participarem conosco. Tivemos as nossas células que são um momento maravilhoso, onde nós podemos estar juntos, queridos, compartilhando uma palavra, fazendo comunhão, aquilo que nós gostamos muito de fazer, que normalmente acontecem na casa das pessoas, dos líderes, e dos hospedeiros, dos anfitriões, mas agora de forma online nós estamos mantendo essa prática para que você possa receber um alimento semanal da palavra de Deus através do compartilhar da mensagem pelo seu líder. Então, não deixe de participar das nossas células, amém? Que é o momento onde você pode crescer, se desenvolver, compartilhar o seu testemunho, aprendendo sempre mais de Deus. Nós tivemos o nosso culto maravilhoso, culto dos jovens, culto de arena, sábado, uma explosão de alegria, muito louvor, muita adoração, mas não só isso, muita palavra de Deus. Temos crescido a cada sábado no conhecimento da palavra de Deus e preservando os princípios que o Senhor, Ele nos ensinou nas Escrituras. Então não deixe, você que é jovem, você que conhece outros jovens que não têm participado, compartilhe o link. Convide ao longo da semana para estarem ouvindo a palavra de Deus no sábado, uma programação onde nós temos um momento de bate-papo, de discussão da palavra, temos uma sala de oração, um momento onde nós oramos também, louvor, adoração. Então, você tem realmente motivos de sobra, para que você possa chamar os seus amigos a participarem conosco, em nome de Jesus. E culto de domingo, agora pela manhã, culto com o pastor Wellington, compartilhando a palavra de Deus, tem sido grande bênção hoje, com o culto especial, culto de ceia, e à tarde também nós temos o culto online com os nossos queridos pastores Erivel Deuraci, também numa programação oficial da igreja, que é o culto de ceia. Quero dizer que você deve, um convite meu para você, na realidade deve, mas se você quiser, claro, ficar conosco do início até o fim da programação desse culto, que está uma grande bênção. Então não deixe de participar de cada louvor, se entregue naquele momento de oração, de adoração, de cada um dos louvores, amém? Participem também do movimento de altar, onde nós nos reunimos, compartilhamos um link no chat, você pode se manifestar ali, entrar numa sala de Zoom. Nós temos nos reunido, nos encontrado. É um momento de, além de matar a saudade, de orarmos uns pelos outros, de levantarmos um clamor pelos irmãos que estão precisando, mas também de agradecer ao nosso Deus, compartilhando um testemunho de bênção e de vitória. Amém, queridos? E eu quero aproveitar também esses momentos iniciais, onde você está se organizando, dizer que a nossa agenda está uma bênção e nós teremos o nosso revisão de vidas online. Quero aproveitar e reforçar um pouquinho do que você já deve ter recebido no seu WhatsApp, a comunicação através do seu líder na sua célula, mas algumas datas são muito importantes e você não pode perder.
Nós teremos para aqueles que irão participar do Revisão de Vidas. Mas pastor, o que é o Revisão de Vidas? É o momento onde nós nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus e levando a cada um a uma reflexão que passa por um caminho de reconciliação com Deus enquanto nosso Pai. E é muito importante para você participar, principalmente você que está chegando na comunidade agora e nesse momento onde nós estamos somente online, para que você conheça um pouco mais da visão da igreja, um momento onde nós também compartilhamos a visão da igreja, falamos a respeito do Instituto de Vencedores, que é o próximo passo depois do Revisão de Vidas, para que você participe, para que você se torne alguém que detenha conhecimentos, para que você vença desafios na vida de um cristão, vivendo nesse mundo que nós não pertencemos a ele, mas que nós estamos nele. Então é um momento imprescindível, principalmente para aqueles que querem conhecer a visão da Sara Nossa Terra. E nós temos o nosso pré-revisão. Na sua agenda, para aqueles que vão participar, nós temos o pré-revisão, que é onde nós esclarecemos as dúvidas e damos todas as orientações no dia 21/4, às 19h30. Nós temos também uma outra agenda para aqueles que estarão participando, que é a retirada do seu kit de almoço no dia 23, das 18 às 20 horas, na Sara Nossa Terra, Granja Viana. Então, se você vai participar, a distância não está aqui na cidade de São Paulo, na região de Cotia, eu quero dizer para você que infelizmente nós não temos como chegar até você, mas para aqueles que estão próximos, eu quero convidá-los a retirar o seu kit de almoço. As inscrições, queridos, vai até o dia 18/4, por isso não perca a sua data, porque nós nos organizamos através do número de inscritos que nós temos para participar. E nós também teremos um link compartilhado para participação no dia 9. É muito importante que você tenha tudo isso anotado aí na sua agenda. O valor da inscrição, o valor simbólico para participação, R$30 por cada um dos participantes. Então, quero deixar aqui essa agenda, mas se você ainda ficou com dúvida, manifeste-se ali no chat se você não está participando de uma célula ou se você participa de uma célula, que você possa procurar o seu líder, amém? Para poder tirar e esclarecer todas as dúvidas. Pastora, mas o que é uma célula? Eu estou vindo pela primeira vez. A célula é um lugar, é uma reunião onde nós compartilhamos a palavra de Deus. E para esse momento nós temos um líder que é um líder preparado para poder trazer esses ensinos e acompanhar você na sua vida diária, no seu início na participação do Ministério Sara Nossa Terra. Então, eu creio que eu compartilhei todos os testemunhos, mas antes de nós iniciarmos o nosso culto, nós estamos com todos os louvores já preparados, quero trazer uma breve reflexão, olhando um pouquinho mais a respeito daquilo que diz respeito ao sacrifício de Jesus. Nós estamos num culto de ceia. E para que nós tenhamos o nosso coração preparado, comece a refletir a respeito daquilo que é o seu coração diante de Deus. Como está o seu coração diante de Deus? Seu coração está alegre, seu coração está festivo, está grato, está entristecido, está magoado, está amargurado? Como está o seu coração? É um momento de ceia, queridos. E saiba, a palavra de Deus ela é muito preciosa, porque ela diz que nós temos que viver a alegria do Senhor nas nossas vidas, né? E aqui, inclusive, no livro de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, ele dá muita ênfase quando ele diz lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A grande questão e desafio é que nós temos roubadores dessa alegria de dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz como algo que é quase que um imperativo, é incisivo quando diz assim, ó, alegrai-vos. Mas quantos de nós não temos sido, através de todo esse bombardeio emocional, e eu tenho percebido muito isso, tem se intensificado ainda mais, todas essas situações conflituosas que nós vivemos, e tem roubado, tem tirado a nossa paz, roubado a nossa alegria e tirado a nossa paz, né? E essa capacidade que nós temos, né, de ficar triste em relação a tudo que está acontecendo, nos levam a olhar para duas situações, aliás, muitas delas, mas aqui 2 pontos. Um deles são as circunstâncias adversas que nós temos nas nossas vidas. E também as pessoas, que para cada uma
delas nós temos relacionamentos a serem administrados, porque temos que administrar conflitos, temos que administrar as diferenças, cada um é único, cada pessoa é um universo, não é verdade? Então esses conflitos nós temos que o tempo todo estarmos preparados para que possamos lidar com todos eles de maneira a não sermos roubados na nossa alegria, né? Porque temos inimigos que tentam nos impedir, inclusive, de desfrutar essa força espiritual, esse fruto espiritual, que é nos alegrarmos na presença do Senhor. Mas, pastora, Paulo diz isso, né? Paulo diz que, e aliás outros também apóstolos dizem, e a palavra de Deus o tempo todo, Gênesis a Apocalipse, fala o quanto a alegria é uma marca do povo de Deus. E por isso que incomoda tanto. Às vezes as pessoas olham para você, veem que você está alegre, você está sempre cantando um louvor, isso incomoda. Talvez as pessoas que não conheçam ainda o Senhor, mas muito mais incomoda no mundo espiritual aquele que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, porque ele não tem interesse em que você esteja alegre. E a gente sabe que o tempo todo, né, a palavra de Deus diz que o inimigo ele fica ao nosso derredor buscando uma oportunidade para poder nos tragar, para poder nos desestimular, para poder nos enfraquecer e tirar a nossa alegria, nos tornando vulneráveis a situações que nos levam a entristecer o nosso coração. Mas, pastor, então como lidar com isso? O primeiro passo que a gente tem que realmente ter é conhecer quais são esses roubadores, quais são essas adversidades que nos tiram a alegria, que nos roubam essa alegria nas nossas vidas. E a gente precisa colocar tudo isso numa ordem, entender quais são. Eu disse em relação às circunstâncias, em relação às pessoas, mas a nossa ansiedade também nos rouba, a nossa amargura, a nossa mágoa uns com os outros. Eu vou pregar, inclusive, muito sobre isso no culto de terça-feira. E a gente precisa entender que situações ruins, elas acontecem para aquele que é o justo e para aquele que é o injusto, queridos. A gente precisa entender que as situações, as circunstâncias, sim, vão talvez nos roubar a alegria, mas elas são normais. Lembre-se sempre disso. A gente tem a garantia de que somos filhos, aliás, não temos a garantia, mas nós podemos reconhecer ao Senhor Jesus como único, suficiente Salvador e vivemos, desfrutarmos desse fruto, porém nem todos querem. Então, situações como acidentes, enfermidades, notícias ruins, né? Poxa vida, não fui bem num vestibular, eu não passei numa entrevista de emprego, eu tive uma notícia ruim, isso tudo pode realmente tirar a nossa alegria e vai se agravando, né? E faz com que, infelizmente, tudo isso se torne motivo para que a gente viva uma vida infeliz, refém, prisioneiros de um cárcere na nossa alma, prisão, acorrentado. Agora, pastora, prisões, acorrentados e entristecido. Mas a gente tem que lembrar do exemplo de Paulo. Lembra? Paulo preso, mesmo preso, o que Paulo ele disse ali no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Mas isso é muita hipocrisia, pastor. Eu estou triste. Eu sei, queridos, mas você pode se entristecer até mesmo com as circunstâncias, mas sem perder a sua fé, que o Senhor, o nosso Deus, nos concede promessa. E nós temos que viver como quem crê na promessa de Deus. Amém? Então, a alegria do Senhor, ela é exatamente isso. Ela tem que ser gerada pela intimidade que você tem na sua busca constante com Deus. O tempo todo você tem que estar buscando um relacionamento íntimo com Deus, para que essas forças que te entristecem percam o seu efeito e para que você possa realmente ser fortalecido na certeza de que o Senhor, Ele cuida o tempo todo da sua vida, né? Agora, poxa vida, a gente tem que nutrir situações onde só gerem felicidade? Claro, queridos, porque nós somos herdeiros de Deus. E é isso que nutre a nossa expectativa de que, independente das situações adversas, das circunstâncias, nós prevaleceremos e seremos vitoriosos, porque o nosso Deus é aquele que guarda o nosso futuro, né? A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 18, algo sensacional, incrível. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem louvores com esse
com esse texto. É uma coisa linda, parece uma poesia, mas é isso que nós temos que viver. Isso daqui não é utopia, é algo tangível e algo que nós, como filhos de Deus, podemos alcançar. Porque da mesma forma que Paulo foi perseguido, escreveu que ele sofreu aflições, né, ali na carta aos Filipenses, ele todavia exultou, agradeceu ao Senhor, ele cantou hinos de louvores ao Senhor, porque ele sabia que é isso que iria fortalecê-lo, é isso que iria protegê-lo, não de uma prisão física, mas da prisão da alma. Porque pior do que uma prisão física é a prisão da sua própria alma, da sua própria mente. Jesus, ele veio nos libertar de nós mesmos. Ele diz: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, queridos, creiam nisso, porque lá no livro de Lucas, outro texto fantástico, capítulo 10, versículo 20, diz: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Também nos alertou Lucas. Então, isso aqui, essas palavras, elas têm que ecoar na sua mente, tem que ser algo vivo dentro do seu coração, porque isso provém da sua intimidade com Deus, através de um fruto do Espírito Santo de Deus, que deve ser o quê? Algo que te move, algo que te impulsiona, algo que te faz querer viver e muito mais. Principalmente dentro da sua família, no seio da sua família e com os irmãos da igreja. Pastora, mas o que mais pode também nos tirar a paz? Infelizmente, queridos, o relacionamento muitas vezes que é desafiador com as pessoas, porque além dos problemas financeiros, problemas de saúde que nós temos, problemas nos relacionamentos, né? A gente tem a questão do desafio com as pessoas, né? Pessoas que infelizmente buscam situações onde possam te levar ao entendimento que você foi traído, que você foi maltratado, que sofreu violência física, psicológica, verbal. E eu creio que para tudo isso existe um segredo. Aliás, para todas as coisas existe um segredo, que é um segredo revelado, né? Deus, ele revela tudo na palavra de Deus. Então, não existem segredos para aqueles que buscam intimidade com o Senhor. Agora, é importante a gente seguir algo fundamental no relacionamento com as pessoas, que o Senhor nos ensina. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos. Quando o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas e nós estabelecemos as prioridades que são corretas, é impossível você julgar o próximo, é impossível você não amar o próximo da forma correta. Sabe por quê? Porque quando o outro vira um alvo para nós, das nossas críticas, das nossas ofensas, das nossas acusações, antes mesmo a gente tem que pensar que ele é alvo de Deus. Ele é alvo de Deus, porque ele foi criado por Deus, assim como eu e assim como você. Quando a gente entende isso, expande a nossa mente nisso, fica mais fácil amar, né? Porque eu tô amando ao próximo, porque primeiro eu amei ao Senhor. E antes de eu amar a Deus, ele me amou primeiro. Olha que coisa fantástica dentro da palavra de Deus. Então todos esses conflitos que a gente acaba enfrentando por causa das pessoas que são esses roubadores da nossa energia, roubadores da nossa alegria, né, e da nossa paz, existe um princípio maravilhoso, que é uma palavrinha chamada perdão. Perdão. E aí eu concluo aqui essa breve reflexão dizendo para você que Jesus, ele disse ali no momento de cruz, no momento onde ele poderia estar magoado, ofendido por todas as pessoas que cuspiram, que humilharam, que xingaram, mas ele disse o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele cumpriu o propósito de cruz, depois de ter perdoado, depois de ter zerado a quilometragem. Que quilometragem você precisa zerar? A quem você precisa perdoar? Quais são as circunstâncias que você deve exercer fé para você poder prevalecer e vencer? Quem são as pessoas que você entende que te ofenderam, que te magoaram, que você precisa romper com seus limites, né? Largar as suas fronteiras e dizer: eu perdoo. Porque quando você perdoa, você libera. Libera a vida da pessoa? Não, libera o seu coração de um cárcere emocional. Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Jesus na cruz, ele perdoou. Você, diante das suas circunstâncias, das adversidades e conflitos nos seus relacionamentos, uma recomendação para que você tenha alegria e tenha paz: perdoe. Amém? Nós vamos orar por esse propósito. Quero que você feche os teus olhos, juntamente com a tua família, que você possa adorar a Deus, agradecer ao Senhor, mas antes, apresentar um coração arrependido,
disposto a perdoar, para que a palavra venha e gere frutos no seu coração, expanda o seu entendimento e traga luz aonde existem dúvidas, aonde existem trevas. Aleluias. Pai amado, na tua presença eu oro, glorificando o teu santo nome, te exaltando, te engrandecendo, e com o entendimento de que só o Senhor é Deus, e o Senhor é soberano, que de que todas as coisas só acontecem pela sua permissão, pela sua maravilhosa vontade, perfeita vontade. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito, tocar em cada coração, convencendo do pecado, ó Deus, em nome de Jesus, e trazendo um verdadeiro arrependimento. Porque sabemos que todas as coisas que são boas, elas provêm do Senhor. Nós somos, ó Deus, aqueles que alcançam a bondade através da tua misericórdia e da tua graça. Por isso, Deus, abençoa as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Alcança cada irmão da igreja, Senhor. Nos fortalece como um corpo de Cristo, para que possamos ouvir a tua palavra e ela gere frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, de perdão, frutos, ó Deus, em nome de Jesus, de fortalecimento em fé, para que alcancemos a vida, assim como o Senhor nos orientou, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos nos alegrar, que essa alegria venha através, principalmente, de estarmos na tua presença. Que a palavra venha, que os louvores alcancem cada coração, que nós possamos, na tua presença, ceiar com a participação do nosso principal convidado, que é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Tenhamos cada um de nós um maravilhoso culto, um ótimo domingo a todos nós. Que Deus abençoe. Ficar a vida inteira ouvindo a sua voz tão doce. Eu poderia ficar a vida inteira ao som das tuas palavras, nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da tua boca eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz tão doce. Ficar a vida inteira ao som das tuas palavras, como uma lâmpada para os meus pés, como luz no meu caminho. As tuas palavras alimentam o meu interior. Como uma lâmpada para os meus pés, como luz no meu caminho. As tuas palavras que alimentam o meu interior. Ficar a vida inteira ouvindo a tua
com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Oh, quão bom, quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa pra Deus, muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa, é muita festa, é muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente quer discórdia. Dor, a dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Dor, a dor. Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida.
A dor parece iluminar esse velho portal pro mundo ver que existe uma saída. Dor, a dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Dor, a dor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Enxergar. Além
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 11 de abril de 2021, um dia maravilhoso, um dia de ceia do Senhor, um dia onde nós seremos abençoados, já estamos sendo pelos louvores, pelo início do culto, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, o que é muito importante. E esse livro de Romanos vai, no pedaço que nós vamos estudar hoje, né, no capítulo, dentre esses versículos, vão ser muito adequados para um culto de ceia do Senhor, um culto que vai trazer para a gente mais conhecimento da palavra, obviamente, que esse conhecimento ele tem que servir para que a gente aprenda, mas para que a gente aplique na vida, nas nossas histórias, na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A palavra é ensinada para que a gente se molde ao Senhor Jesus, aos planos de Deus, para que a gente consiga efetivamente ter um comportamento, um interior cristão, a presença do Espírito Santo que vem com a verdade que a palavra traz sobre as nossas vidas, e isso é de extrema importância. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 15 do livro de Romanos. Estamos quase terminando o estudo do livro de Romanos e vamos iniciar hoje o capítulo 15. Obviamente que nós não vamos terminar o capítulo 15 hoje, são muitos versículos e é muito ensino para que a gente pudesse terminar num único culto, de uma forma que não ficasse muito extensa a palavra. Então, nós vamos separar o livro de Romanos em algumas partes, para que nós possamos ensinar e também, da maneira mais adequada, aprender com toda essa situação. E hoje é dia de ceia também. Então, a hora que acabar a palavra, que nós tivemos a oração, nós temos uma oração de ceia. É importante que você esteja aí com a sua família, ceando, principalmente com a sua família aí na sua casa, as pessoas que moram na sua casa. Se por um acaso você mora sozinho, então ceia e liga para um irmão, fala, irmão, estou ceando aqui, faz essa comunhão juntos, e depois a gente vai para a sala de oração no Zoom, para que nós possamos orar uns pelos outros, e isso é muito importante no momento, com toda essa situação que nós estamos vivendo, o amor entre os irmãos e a comunhão entre os irmãos, que é justamente sobre o que eu vou falar com vocês hoje. O tema da palavra que eu escolhi, que eu acabei escolhendo aqui, ele é o seguinte: a grande dificuldade dos cristãos em ter comunhão com os irmãos e os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo para que tenhamos. Então, Jesus nos mostra, e nesses textos, Paulo usa o exemplo de Jesus Cristo justamente para que essa comunhão exista, para que haja um amadurecimento da nossa postura em relação a tudo, em relação à palavra, em relação principalmente às pessoas. Ele continua com aquele assunto que a gente vem trazendo dos fracos e dos fortes. Para você que está chegando agora, é importante que você assista aos cultos passados. A gente vem desde praticamente do início de 2020, já começando a falar sobre os 10 próximos anos da igreja e numa sequência de palavras. Mas nos últimos domingos, a gente tem falado, obviamente, sobre os últimos capítulo 14, 15 de Romanos, onde Paulo ele separa para que ele possa explicar melhor dois grupos. E ele chama um desses grupos de forte e o outro grupo de fraco. A ideia que ele nos passa, ele não faz isso só na carta aos Romanos, ele faz isso em outras cartas a outras igrejas. A ideia aqui de fortes, e ele se coloca, o próprio Paulo se coloca nesse grupo, é daqueles que se converteram a Jesus Cristo e que entenderam e que vivem na liberdade que Jesus trouxe, no amor que Jesus trouxe e na liberdade do Espírito Santo. Então, não estão mais presos
a tradições secundárias, preste bem atenção, a tradições secundárias que anteriormente impunham, além de hábitos, né, que eles tinham, impunham medo, impunham uma condição para que eles pudessem estar em Deus, eles tinham que fazer aqueles rituais. Já não existe mais algumas posições secundárias, isso muito ligados, por exemplo, à alimentação, né? É claro que esse grupo de fortes era muito ligado aos judeus, né? Porque os judeus têm, né, toda a sua tradição. E os fracos são aqueles que se converteram, mas não conseguem sair deste lugar. Eles estão presos às suas tradições de alimentação, de dias cerimoniais e de toda essa contextualização. E Paulo está num grande esforço para que tanto um grupo quanto o outro consiga se entender, se compreender, porque eles estão dentro da mesma igreja, que é a comunidade que estava em Roma, né? A igreja que estava em Roma, para que eles possam ter união, assim como Cristo tem união com Deus e nos ensinou a ter união com Ele e com os irmãos. Então, Paulo, nesse momento, né, nessa parte que eu vou ler hoje, e eu já venho falando isso desde o capítulo 14, ele está num grande esforço, ele não está em Roma, né? É importante também que você saiba, as pessoas que têm acompanhado há mais tempo sabem que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, mas ele não estava em Roma quando ele escreveu essa carta. Ele foi para Roma muito tempo depois. Então ele está num grande esforço para que haja essa união dentro da igreja, né? Que todos entendam a sua própria situação, se arrependam, se convertam e consigam entender a situação dos irmãos, que esse foi sempre também um dos sacrifícios, obviamente, de Jesus Cristo. Agora, em questões secundárias, em questões de princípios, e eu tenho falado muito sobre isso ao longo de anos e anos da minha vida, que não se negocia princípios. Se são princípios, esses princípios são fundamentais naquilo que Deus coloca na palavra de Deus, esses não têm negociação. Esses, em relação aos princípios fundamentais, que nós vamos entrar num outro momento para falar novamente sobre esses princípios fundamentais, não tem negociação. Todos nós temos que ter a mesma forma de pensar. Agora, em aquilo que a gente chama de questões secundárias, não tem problema. É necessário, até é importante que a gente tenha pensamentos diferentes, até para que a gente possa exercer aquilo que a palavra diz, né? Carregai-vos, né, uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, saiba se relacionar com os irmãos, ainda que eles pensem diferente de você. Então, Paulo está nesse grande esforço. E hoje nós vamos falar no capítulo 15 do livro de Romanos, dos versículos 1 a 13. Né? Nós vamos parar nos versículos 1 a 13, porque são muitos ensinamentos. A princípio, nós vamos falar dos versículos 1 a 6. Então, antes de entrarmos na palavra, feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, pedimos a tua unção, pedimos a tua direção, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor use a cada um de nós para entendermos a tua palavra e para pregarmos o teu evangelho e agirmos adequadamente conforme os teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, está com o coração aí preparado, com a mente preparada, não está distraído, não se distraia, se concentre. Não importa se você está presencialmente ou você está na sua casa, o poder de concentração não está ligado ao local necessariamente que você está, ainda que você tenha seus filhos aí correndo perto de você. Eu sei que isso dificulta. Ainda assim, é possível que você se concentre na palavra, que você preste atenção, que você estude e que depois você leve essa palavra para o seu devocional diário, para que você possa ainda mais aprender, ainda mais ter entendimento e ainda mais aplicar esse entendimento. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos 15. Vamos lá.
Romanos 15, versículos 1 a 6, a princípio. Romanos 15, versículos 1 a 6, Romanos 15, versículos 1 a 6. A palavra de Deus, ela diz assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, nesses primeiros 6 versículos, você pode notar que ele mantém uma estrutura, né? Ele adota uma forma de ensino, né? Uma coisa importante também de dizer, talvez para você que já esteja aqui há mais tempo não seja mais nenhuma novidade isso, mas talvez para você que esteja chegando, não que seja uma novidade para você, mas talvez você não tenha notado. Quando Paulo escreve as suas cartas, obviamente que não tem capítulos, não tem distinção de nada disso, ele está escrevendo uma carta por inteiro, né? Claro que essa carta tem começo, meio e fim, ela é muito complexa em determinados casos, tem muitos ensinamentos, muitas questões ali, o que acontece aqui na carta aos Romanos, mas é importante que Paulo mantenha estruturas muito sólidas de ensino. Então, o que a gente tem até o momento? Que Paulo já vinha ensinando antes da gente entrar propriamente dito nesses 6 primeiros versículos. Primeira coisa que estão nos capítulos anteriores que nós passamos é: Jesus Cristo é o Senhor de todos. Lembra disso? Dos fracos e dos fortes. Ele não tem exclusividade para um ou para outro. O segundo ponto é que toda liberdade cristã é gerenciada pelo amor ao próximo. Sim, é isso mesmo. Você não vai exercer, enquanto cristão, você não vai exercer toda a sua liberdade, porque ela vai esbarrar no amor ao próximo. E o cristão tem esse discernimento, o cristão verdadeiro, o cristão consciente em Jesus, já sabe que isso vai acontecer. Então ele não tem problemas que isso aconteça. Então ele sabe o seguinte: entre eu exercer o meu direito e ofender o meu irmão, ou magoar o meu irmão, ou não edificar o meu irmão, eu deixo de exercer o meu direito. Claro que nós estamos falando sempre em questões secundárias, não em questões primárias. Então, quando Paulo começa esse capítulo 15, ele já começa com uma exortação. E ele exorta os mais fortes. E ele diz: eu sou um dos mais fortes, eu me coloco nessa situação. Aquela velha conversa, né? Eles não comiam carne de porco e eles vão na casa de um irmão que já passou dessa situação, então está ali fazendo uma feijoada, comendo uma carne de porco, e ele escandaliza os irmãos. Então, assim, ele está dizendo assim: como mais fortes, como você já é alguém que superou essa situação, entendeu o que Jesus veio fazer, você precisa abrir mão de algumas coisas suas em determinados momentos, não todos os momentos, para edificar a vida daqueles que são mais fracos. Em nenhum momento ele disse aqui que os mais fortes têm que pensar iguais aos mais fracos. Até porque, a gente vai falar mais sobre isso até o final dessa palavra, se você der o controle ético e moral de uma comunidade cristã a pessoas consideravelmente mais fracas,
segundo a classificação dada por Paulo, eles vão transformar essas comunidades cristãs, igrejas, como você queira chamar, em seitas, em lugares extremamente místicos, em lugares extremamente ritualísticos, em lugares que a gente vai aprender muito pouco da palavra de Deus, porque eles têm uma fraqueza muito grande no entendimento da palavra, né? E na relação com Jesus e com essa palavra. E Paulo, a primeira coisa que ele fala é: vocês mais fortes têm que suportar os mais fracos. Não é concordar com eles, mas suportá-los. Vocês precisam saber lidar com eles. E ele, no início do versículo 1, se a gente puder ler, eu não vou pedir para colocar novamente aqui, mas eu vou ler aqui, ó, o início do versículo 1. Vou ler aqui com vocês, só para a gente não perder o foco. No início do versículo 1, ele diz assim: nós que somos fortes. Na verdade, ele se coloca como um desses fortes, né? E ele diz assim: cada um de nós deve agradar ao próximo, para o bem deste próximo e de si mesmo, obviamente, a fim de edificá-lo. Então, há um esforço daqueles que são mais fortes para ajudar aqueles que são mais fracos, de novo, de acordo com a classificação de Paulo, a sair dessa situação. É como, claro que não é igual, mas é só como um exemplo aqui, como pais em relação aos seus filhos. Quando o pai e a mãe, que são mais fortes, né, já são adultos, já têm uma experiência de vida, já passaram por muitas situações, veem os seus filhos que são ainda crianças ou jovens que sejam, eles fazem o quê? Eles se despem da sua força, da sua experiência de vida, saber lidar, para que eles possam ensinar aqueles que são mais fracos. E eles sabem que eles vão encontrar dificuldades em ensinar aqueles que são mais fracos, porque, via de regra, aqueles que são mais fracos vão impor conhecimentos falhos, por vezes teimosia, por vezes coisas assim. E não é diferente dentro da igreja. Então, é necessário que numa igreja, claro, obviamente, e faz parte, eu entendo, até de um processo de transformação individual, que existam pessoas que têm essa característica de mais força e pessoas que vêm com essa característica de mais fracos, segundo essa classificação. E é óbvio que esses mais fortes têm a obrigação de ajudar esses mais fracos, não de julgar, não de excluir. Porque se você formar uma comunidade só de pessoas fortes, elas vão ajudar a quem? Se todos que estão ali com elas já têm a mesma convicção, e se todos já são fortes, e se todos já estão salvos e produzindo aquilo que Jesus falou, quem elas vão ajudar? Quem? Elas não vão conseguir converter ninguém, elas não vão conseguir ajudar os mais fracos porque eles não existem naquela comunidade. Quem elas vão ajudar, enfim? Então nós precisamos entender que tudo que Deus fez, o plano que Deus fez é um plano que se encaixa perfeitamente, é um plano perfeito, para que nós, seres humanos, possamos participar desse plano. Não porque nós merecemos isso, mas porque Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, permitiu a nós participarmos com Ele dentro dos seus planos. E isso é uma bênção. E aí Paulo cita o exemplo de Jesus. Ele diz, olha, Jesus ele não agradou a si próprio, ele foi agradar a Deus. E aí ele cita um texto, né? Ele pode ver que aí está entre parênteses na sua Bíblia, que está no versículo 3. Ele diz assim, olha, Cristo não agradou a si próprio. Aí ele coloca o texto aqui entre parênteses. Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, na verdade, esse texto, nós vamos ler agora, está em Salmos 69:9. Abra sua Bíblia aí. Salmos, vamos lá, juntos. Salmos 69, versículo 9, diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim.
Então, Paulo usa o exemplo de Cristo e diz, isso já estava profetizado no Antigo Testamento, né, em Salmos, diz que Cristo seria alvo desses insultos, que na verdade são insultos que são para Deus, mesmo que as pessoas não percebam. E aí Cristo abriu mão de ser Deus, de estar com Deus, para que ele viesse ser homem e para que ele recebesse nele, esses insultos, para que nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser um com ele e pudéssemos ser um com Deus. Então Paulo está dizendo assim, fortes, assim como Jesus fez isso, se realmente vocês são fortes, vocês farão também. Vocês vão imitá-lo. Vocês vão fazer igual a ele, vão abrir mão dos seus direitos. Lembre-se, nunca para infringir princípios. Em questões secundárias, aqui as grandes questões eram festas, datas comemorativas e alimentação, e algumas outras questões, mas que são questões secundárias diante da palavra de Deus e que também nós podemos pensar diferente em relação a isso, ok? Então, quando Cristo fez isso, quando Cristo fez isso por nós, Cristo não infringiu nenhum princípio bíblico, mas ele recebeu em si mesmo os insultos que não deveriam ser para ele. Por quê? Por causa do zelo da casa de Deus, por causa do plano de Deus, por causa do reino de Deus, por causa da igreja de Deus. E aí Paulo cita isso como exemplo para que nós possamos aprender com ele. E aí Paulo, ele encerra esse trecho, né? Ele cita, obviamente, a Bíblia. Paulo lia a Bíblia. Paulo era um fariseu da escola de Gamaliel. A escola de Gamaliel, para aqueles que não conhecem, era o top dos top, era Harvard daquele tempo. Então Paulo foi discípulo de Gamaliel e se converteu no caminho de Damasco. Todos nós sabemos disso, mas ele não perdeu o seu conhecimento por ter se convertido. Ok? Então ele usou todo aquele conhecimento que ele já tinha, aliado à sua conversão a Jesus Cristo, ao seu entendimento da palavra, agora na figura de Jesus Cristo, na expressão de Jesus Cristo, para que ele pudesse ensinar outras pessoas a aprender essa situação. Então Paulo ensina isso e logo em seguida ele diz, porque toda a Escritura, presta bem atenção, toda a Escritura, desde que foi feita, ela tem um único objetivo, o objetivo de te ensinar. E ele cita 3 coisas aqui, para que nós tenhamos paciência, para que nós sejamos consolados e para que nós tenhamos esperança. Então ele diz, as Escrituras vão te ensinar, não para que você julgue, não para que você se ache superior, não para que você ache que você é melhor que os outros, mas para que você tenha paciência com os fracos, por exemplo, para que você seja consolado nos momentos que você precisa de consolo. A própria palavra de Deus vai te consolar e o amor dos irmãos é imprescindível também. E também para que nós tenhamos esperança em tudo aquilo que Jesus falou, em tudo aquilo que ele disse na sua volta, na sua ressurreição. Obviamente que ali ele já tinha ressuscitado. Então, e para nós, obviamente que isso também sim. Então, a palavra foi feita para isso. O ensino da palavra vai te levar a esse lugar. A um lugar de paciência, a um lugar de consolo e a um lugar de esperança. E aí ele encerra esses 6 primeiros versículos com uma oração. Pode reparar, essa oração está no próprio versículo de Romanos 15. De Romanos 15, vamos voltar ao texto base, ao texto principal, nos versículos 5 e 6. Você vai ver que nos versículos 5 e 6, eu vou repetir aqui para que nós tenhamos essa oração. Não vai passar na tela aí para você, mas eu vou repetir aqui. O Deus que concede perseverança e ânimo, ele está orando pelos romanos, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e em uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, sabe quando o louvor canta em uníssono?
Ele está dizendo assim, no louvor, me perdoa pela tosse, no louvor existem muitas pessoas, e obviamente essas pessoas pensam diferente. Então ele está citando alguma coisa muito próxima a isso. Ele disse, assim como no louvor, onde as pessoas pronunciam as mesmas palavras, cantam a mesma canção, e diversas vezes cantam em uníssono, assim vocês, romanos, eu oro para que vocês sejam, para que haja unidade em vocês. Lembrando que dentro da igreja de Roma, tinham tanto judeus, quanto romanos, e quanto povos de outras nações. Né? E esses povos gentios, considerados gentios, como nós, não tinham as mesmas questões que os judeus. Né? O judeu, imagina, chega alguém que nunca ouviu falar de Deus, aonde não recebeu de Isaac, de Abraão, de Jacó, esse cara chega e senta com ele no mesmo lugar. Né? Senta na janelinha, né? Naquela velha expressão, ele senta na janelinha e eu estou aqui há tanto tempo, mas Jesus disse o seguinte, os últimos serão os primeiros. E se cabe ao dono da casa dar a mesma recompensa àqueles que chegam depois para aqueles que vieram antes, o que cabe a nós questionar? Sendo que o dono da casa combinou algo com você. E ele disse que vai dar a você aquilo. Então por que você se preocupa com o que ele está dando para os outros? Ainda que seja o mesmo que ele está dando para você, e mesmo que esses outros tenham chegado depois de você. Porque na verdade o que Deus quer é essa união entre os irmãos, a união em Jesus Cristo, a união com Ele. Todos nós sejamos um em Deus, com Deus, em Jesus Cristo. Porque Ele é o elo de toda essa união, de toda essa construção. Então esse é a primeira parte, né, desses versículos que nós estamos falando hoje. Eles remetem, Paulo começa com uma exortação, chamando os fortes a entenderem toda a situação e a terem um comportamento como o comportamento de Jesus, que não fez uso da sua própria liberdade, mas abriu mão da sua liberdade para receber, veio para a terra, obviamente, como um homem, para receber todos os insultos por conta da obra de Deus, para que nós pudéssemos ter união com Deus, para que nós pudéssemos ser restaurados em Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E assim como ele fez e ensinou a fazer isso, nós, enquanto homens, mulheres de Deus, nós temos que fazer isso para aqueles que ainda não entenderam a palavra de Deus, para aqueles que ainda estão num processo de entendimento, para aqueles que ainda são muito místicos, para aqueles ainda que são muito ritualísticos, para aqueles ainda que se preocupam demais com questões que são secundárias. E ele faz uma oração para que haja união nessa igreja de Roma. E ele vai continuar falando um pouco mais sobre isso dos versículos 7 a 13. Mas importante nesses 6 primeiros versículos, né, tudo isso que a gente falou, me gravem, a palavra veio desde os seus tempos remotos para ensinar. A ensinar a ter paciência, para ensinar e para que nós possamos ser consolados e também consolar, e para ensinar que nós tenhamos esperança e também gerar esperança em outras pessoas. Pois bem, vamos continuar o texto. Abra sua Bíblia aí em Romanos 15 e agora nós vamos ler dos versículos 7 a 13. Romanos 15, versículos 7 a 13 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, mais uma vez ele vai citar a Bíblia, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. No versículo 11, e mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz,
brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele sua esperança. Aí ele faz uma oração aqui, ó, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que passagem maravilhosa! E aqui ele faz um apelo, e ele começa com a mesma coisa que ele fez nos 6 primeiros, ele mantém a mesma estrutura. O que ele faz? Ele começa com uma exortação. Ele diz que nós temos que acolher uns aos outros. Nós temos que ter esse espírito de acolhimento, muito maior do que qualquer espírito de julgamento, de qualquer espírito de soberba, de falta de humildade. Nós precisamos ter esse espírito de acolhimento uns para com os outros, com um grande objetivo. Seja judeu, seja gentil naquela época, seja quem quer que você seja nos dias de hoje, para louvar e glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus, através não só do nosso conhecimento, mas principalmente do nosso comportamento aplicado por esse conhecimento que nós adquirimos. E aí ele cita 3 textos bíblicos que eu gostaria de ler com vocês hoje. Primeiro texto, Salmos 18:40. Abre comigo, Salmos 18:40. Salmos 18:40. Esse foi o primeiro texto que ele cita e diz assim: puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Então, outro texto que ele coloca, Deuteronômio 32:43. Deuteronômio 32:43. Vamos lá. Deuteronômio 32:43. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. E, para encerrar, ele também cita Isaías 11:10. Isaías 11:10. Vamos lá ler o último texto dos 3 textos que Paulo cita. Isaías 11:10. Diz assim: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele veio também para os próprios patriarcas. Desde o início, os patriarcas se convertem, os judeus se convertem por Jesus. Entenda algo, uma situação muito importante aqui. Ele está dizendo o seguinte: no começo, antes da chegada de Jesus, aqueles que entenderam quem era o Messias se converteram porque sabia que o Messias viria. A partir do momento que o Messias veio e ensinou um novo caminho, e aqueles que se converteram posterior à vinda do Messias, que é Jesus Cristo, esses aprenderam com Jesus, fazem o que Jesus ensinou, porque eles têm uma esperança na volta do Messias. E todos, na verdade, nós estamos unidos em Cristo, porque todo o plano de Deus é feito para Ele, por Ele, para que tudo aconteça através dele. Então, todos nós temos essa questão. E o que Paulo está chamando a atenção para aqueles que eram fracos, ou fortes, que ainda estavam presos ou não presos, era dizer o seguinte: olha, Jesus veio por todos. Independente de quem nós somos, ele veio para os patriarcas, ele foi e salvou os primeiros judeus. Mas Jesus não existia, pastor. Mas eles viveram todo aquele período. Os profetas profetizaram Jesus. Os sacerdotes falavam de Jesus, falavam do Messias. Então eles viveram para Jesus. E nós vivemos também por e para
Jesus, né? Então, tudo se converge nele. E aí ele faz uma oração, quando ele termina, ele faz uma oração, a esperança, né? Olha a oração que ele faz, ele diz assim, no versículo, deixa eu abrir aqui de novo, em Romanos 15, vamos lá, Romanos 15, Romanos 15, versículo 13, ele diz assim, olha, ele faz uma outra oração, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Então nós temos alegria e paz pela confiança que nós temos em Deus e nas suas palavras. Se você quer alegria e paz, meu irmão, só tem esse jeito, não tem outra forma. Alegria e paz, elas não são temporárias. Você pode ser motivado a ter alegria e paz em alguns instantes, mas se você quiser começar a viver uma alegria e paz que são já eternas, independente das circunstâncias que você está vivendo, você precisa confiar nas palavras de Deus. Acho que não é um momento adequado para isso, mas você já reparou que em alguns países, quando uma pessoa infelizmente falece, que no dia do seu enterro, do seu funeral, aquelas pessoas, né, principalmente cristãos, né, quando é um enterro cristão, eles estão ali, claro que estão tristes, mas de alguma forma eles estão celebrando, mas não porque aquela pessoa morreu, mas porque ela tem certeza, eles têm certeza que aquela pessoa estará com Deus na sua morte e na sua ressurreição. Ela viveu aquele momento, ela se converteu, ela aceitou o Senhor Jesus, e aquilo, ainda que triste, é maravilhoso. E ainda que triste, aquilo traz paz e alegria. Não uma alegria ali, naquele momento, que ali vai ser um momento de tristeza, mas uma alegria eterna, que um dia nós vamos nos encontrar nesse lugar de eternidade e vamos estar juntos novamente. Então, não importa a circunstância, todo momento é um momento de paz e alegria para um cristão verdadeiro. E quando ele está muito bem aqui, que ele é bem sucedido, ele é próspero, é um momento de paz e alegria. Só que nesses momentos, via de regra, o cristão se esquece que ele tem tudo aquilo, mas que ele tem que agradecer ao Senhor, que ele tem que ser grato, que ele tem que viver essa união com Deus, e ele acha que ele tem tudo aquilo pelo seu esforço pessoal somente, porque é o dinheiro que dá para ele, e ele se perde. E o ser humano se encontra, e isso não é uma coisa muito legal de se falar, mas o ser humano se encontra muito mais no sofrimento do que nas alegrias. Porque parece que a pessoa, quando ela tem uma prosperidade, eu não estou falando de alegrias superficiais, ok? Mas ela muda, ela tem um pensamento diferente, ela esquece da palavra de Deus, ela esquece quem é Jesus, ela se coloca numa condição de soberania, de dizer, não, eu sou muito abençoado, eu tenho tudo isso, então Deus é comigo, eu sou superior a vocês. Assim como aquele que era forte aqui, que tinha o conhecimento da palavra, que já tinha mudado os seus princípios, ele às vezes agia dessa maneira. E assim como o fraco, ele queria fazer acreditar que as antigas formas de pensamento continuavam, apesar de Jesus Cristo ter se sacrificado para que isso não acontecesse mais, não fosse interessante. Agora, então você percebe que nesses versículos Paulo tem um tremendo esforço para que haja união entre os irmãos. E hoje é dia de ceia. E qual é o esforço aí na sua casa? Eu nem vou começar pela igreja, ok? Eu vou começar pela sua casa. Qual é o esforço que você faz na sua casa para que haja união dentro dela? Na sua casa. Pai, mãe e filhos. Ou seja quem for que mora na sua casa aí junto com você. E na igreja? Qual é o teu esforço para que haja união entre você e os irmãos? Nós não suportamos nada. Entre os irmãos às vezes um machuca o outro, então eu não quero mais, agora eu vou embora, agora isso aí já me cansou. Não, gente, é sobre isso que Paulo está falando, era isso que estava acontecendo lá. Lá em Roma estava acontecendo exatamente isso. Eu não venho mais aqui porque eu vi aquele irmão comendo feijoada. Eu como feijoada mesmo e você é um cara fraco na fé. Você não entendeu quem é Jesus Cristo, nem precisa vir mais mesmo. É mais ou menos isso que estava acontecendo naquela época. Entende? Os problemas não mudaram.
As circunstâncias não mudaram, a dificuldade de se unir, de ter união com os irmãos, de suportar em Jesus Cristo e dar glória a Deus por esse comportamento de união ensinado através do exemplo, presta atenção, ensinado através do exemplo de Jesus, não só do conhecimento de Jesus, mas do exemplo que ele passou para as nossas vidas. Ele nos deu toda essa condição e Paulo está ensinando. Então hoje, nesse dia de ceia, meu irmão, algo importantíssimo, que haja união entre os irmãos a começar aí da sua casa. Hoje é um excelente dia para vocês liberarem perdão uns pelos outros aí na sua casa. Se vocês quiserem dizer, amém. Mas se vocês não quiserem dizer, não precisa. Só libera o perdão. Se relacione com essas pessoas que estão aí com você. Ceie junto com ela agora, a ceia do Senhor, junto com ela. E saibam conviver juntos. Estendam essa união para a igreja, com os irmãos da igreja, com os irmãos da sua célula, com os irmãos que são os seus parceiros de liderança, se você for um líder, ou que são os membros da igreja. Espalhe isso, faça isso. É isso que Paulo está ensinando nesses 13 primeiros versículos, tendo todo o esforço para que a igreja de Roma pudesse entender que através da palavra, através do exemplo de Jesus Cristo, a palavra mostra em todo o tempo quem era Jesus, o que Jesus faria, o que ele fez, tudo mais. E quando Jesus vem, ele mostra não só através do conhecimento, mas através do seu exemplo de vida, abrindo mão de tudo que ele era, abrindo mão da sua liberdade, mostrando que ele veio aqui para unir os irmãos, tanto os que estavam, vamos separar assim só por conveniência, do Velho Testamento até a sua chegada, quanto aqueles a partir do Novo Testamento, da sua chegada em diante, até os dias de hoje. Ele teve um esforço tremendo para que os irmãos pudessem se unir. Amém? Que fica essa mensagem para você nessa data. Hoje é dia de ser um dia importante para isso, que você possa se unir aí com a tua família. Vai lá na sala de Zoom, se una com os teus irmãos, mas seja uma união verdadeira, de suportar, de entender, e daqueles que são fortes ensinarem aqueles que são fracos, não com arrogância, mas com humildade e pelo exemplo. Porque os fortes têm que ser os soberanos dentro de uma igreja, tem que ser aqueles que comandam. Porque se deixar o comando na mão dos fracos, eles transformam a igreja numa seita, como muitas aí têm se transformado numa seita. Porém, ainda que exerçam essa função, assim como Paulo se coloca nessa função, eles têm humildade para liderar através do amor, do acolhimento, da esperança, do consolo, do exemplo, como Cristo fez por todos nós. Amém, meu irmão? Um dia, se você estiver nessa transição de fraco para forte, segundo a classificação de Paulo, você será forte e você tem que ter esse compromisso com aqueles que são fracos. Você que já é forte, saia da sua arrogância, saia da sua falta de humildade e entre nesse caminho novamente de Jesus Cristo. Afinal, ele é Senhor de fracos e fortes. Afinal, diante dele não existem fortes, né, e nem fracos. Existe aqueles que o aceitam, que aceitam o seu sacrifício, a sua ressurreição, e que pela fé, e sabendo que não são merecedores, sabem que foi Jesus e o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, os seus ensinamentos e tudo mais que tem nos dado salvação, alegria, paz e amor. E hoje nós vamos ceiar com esse Deus, com esse maravilhoso Senhor que é Jesus Cristo. Por isso, abra o teu coração agora, se arrependa de todos os teus pecados. E quando você for ceiar, esteja com o teu coração limpo, livre, com a tua mente tranquila. Peça perdão pelos teus pecados. Amém? Antes de você ceiar. E ceie, o mais importante de tudo, ceie porque você tem uma aliança com Jesus e com a igreja. Tenha uma aliança com Jesus e com a igreja, porque é disso que se trata o plano de Deus depois da ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vim trazer isso para você hoje. É uma palavra aparentemente simples, mas que eu tenho notado muito difícil de ser executada pela maioria das pessoas. Mas vamos orar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, que nós possamos ter entendido essa palavra. Que esses comportamentos ensinados
pela Bíblia, para que nós possamos ter união com os nossos irmãos, que nós possamos ter aprendido e que principalmente possamos colocar em prática. Vamos ceiar agora, Senhor, junto contigo. Por isso pedimos perdão por todos os nossos pecados e reafirmamos a nossa aliança eterna contigo através do seu sangue e do seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Que você continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós temos um espaço para manter. Graças a Deus, a vacinação vai estar aumentando, está alcançando novas pessoas e já já todos nós estaremos juntos naquele espaço, mas ele precisa existir. Nossas contas estão sempre lá disponíveis para que você possa ver e atualizadas, para que você saiba onde estão indo os teus recursos. A gente está terminando uma pequena reforma para iniciar outras questões lá de melhoria no espaço, mas você tem toda a questão de liberdade ali, você sabe o que está acontecendo, isso é muito importante, você tem transparência nas coisas que estão acontecendo, então mantenha-se firme e fiel nos teus dízimos e seja generoso nas tuas ofertas, amém? Que você possa sair daqui, nós vamos agora ouvir um louvor, ouvir a oração de ceia, mas não, você permanece, depois vai mais um louvor e a sala de Zoom, e aí você vai também estar na sala de Zoom, lá, a primeira oração de ceia você vai ceiar aí com a tua família. Aí você vai lá para a sala de Zoom para estabelecer, consolidar ali a atitude de união entre os irmãos. Mas que isso se estenda para todos os dias, não só para um dia de ceia. Amém? Lembre-se disso. O cristão muitas vezes é unido em 2 horas, que é o tempo de culto, né? Mais ou menos, estimando. Então depois daquelas 2 horas essa união se encerra. E Jesus Cristo não se uniu a 2 horas. Ele nos uniu eternamente em vida com Ele, com Deus e com todos os irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que essa palavra tenha entrado na tua mente e no teu coração e que nós possamos expandir isso e viver isso e ensinar isso em nome de Jesus. Amém. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem
te oferecer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Olá, queridos. Esse é o momento que nós estaremos orando pelos elementos da ceia. Então você que participará desse momento conosco, que já tem um entendimento do que é ceiar na presença do nosso Deus, como um mandamento de Jesus para cada um de nós, você possa nesse momento pegar os elementos, o pão, o suco de uva, que representa, o pão representa o corpo, o suco de uva representa o sangue de Cristo, que nós estaremos orando, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança está em Deus. Então eu vou orar
nesse momento pelo pão, que representa o corpo de Cristo. E esse ato ele faz com que você e eu, nós, como igreja, possamos, em primeiro lugar, nos arrependendo dos nossos pecados, reconhecendo cada um dos nossos pecados, apresentá-los diante do Senhor e dizer e confessar que nós participamos do mesmo sacrifício que Ele se entregou no momento de cruz. Um sacrifício para que cada um de nós pudéssemos ter vida e vida plena e abundante. Para isso que eu estarei orando nesse momento. Então apresenta esse pão, nós iremos consagrá-lo em nome do Senhor Jesus. Pai amado, na tua presença, eu oro, Senhor, ó Deus, apresentando a vida de cada um dos meus irmãos em primeiro lugar ao Senhor, para que através da presença do teu Espírito haja, ó Deus, o convencimento do pecado para arrependimento, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, através desse ato, declararmos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós pertencemos ao Senhor, que nós reconhecemos o Senhor como Deus e somos participantes do sacrifício do Senhor naquela cruz, que se entregou o seu corpo para que fosse mutilado, um corpo para que fosse humilhado, para que cada um de nós tivéssemos acesso à vida e à vida eterna. Por isso, em nome de Jesus, nós consagramos esse elemento para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem comer do pão. Do mesmo modo, Jesus consagrou seu sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança, do complemento, do cumprimento da aliança antiga nele e de uma nova aliança com todos aqueles que viriam depois da sua morte e ressurreição. Nós. Por isso esse sangue é um sangue precioso. É um sangue que foi derramado não somente para a sua salvação, mas também para que a sua mente fosse colocada em Cristo, essas atitudes fossem colocadas em Cristo e a sua vida, que está escondida em Cristo, pudesse florescer a partir do momento da sua conversão até a eternidade com Deus. Então, quando você agora tomar desse sangue, desse suco de uva, desse cálice, tenha isso na sua mente. Todo esse esforço, todo esse ensinamento, toda essa dedicação que Cristo nos deu, Ele abdicou de si mesmo para vir até aqui, fazer a vontade do Pai, nos salvar, nos consagrar e nos colocar unidos a Ele e a Deus como um único. E nós somos parte de tudo isso. É muito importante. Por isso, pega o teu cálice agora. Vamos orar. Vamos orar por esse sangue precioso. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós entendemos o teu sacrifício. Somos parte dele. Nós queremos entender ainda mais, a cada dia mais, não só com pensamentos, não só com emoções, mas também com atitudes. Que nós possamos andar contigo para sempre, eternamente e em vida. Nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por tudo o que o Senhor fez, faz e fará por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode beber do cálice. Que bênção, meu irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você ter participado dessa ceia conosco. Estamos unidos enquanto igreja. Sai daqui, escute esse último louvor. Depois vai lá para a sala de Zoom, orar pelos teus irmãos. Ser um com os teus irmãos e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no culto de hoje. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos um final de culto maravilhoso, como o pastor falou. Espero você no nosso movimento de sala de Zoom, movimento de oração. Mas eu aproveito para desejar a cada um de vocês uma semana maravilhosa. Vá em paz para a melhor semana, para o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. My sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. Oh, happy day. A Ele todo o som de todos os nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória, cantem glória, a Ele cantem glória. Cantamos glória, igreja, canta glória ao igreja, toda honra, toda glória, ao único, digno de todo poder, toda honra e majestade, pertence ao Senhor Jesus.